Graça e paz, queridos. Boa noite. É um grande privilégio nós estarmos aqui hoje à noite para compartilhar da palavra de Deus. Quero inicialmente trazer aqui uma palavra de gratidão a Deus por um dia muito especial hoje. Talvez muitos não saibam, mas hoje é o dia do pastor. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida desses homens de Deus que têm pregado, têm ministrado a palavra de Deus, desde quando o Senhor os chamou para essa obra excelente, para esse ministério. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Neto, lá de Piripiri, pastor Naldo, pastor Expedito, pastor Pedro, juntamente ali com o Pedro Lucas, em Cocal de Telha. Agradecemos também pela vida do pastor Miguel, pela vida do nosso missionário, o irmão Eliakim, e pela vida do pastor Josué, irmão Luizinho, que também é um missionário, pela vida dos pastores dessa igreja que Deus tem utilizado para pregar a palavra de Deus. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, é com muita alegria do meu coração que eu sou grato a Deus por ser pastor. Agradeço a Deus pela vida desses homens que têm trabalhado firme na obra do Senhor. Prega a palavra, quer seja oportuna, quer não. Os dias são maus, e Deus levanta homens fiéis para ministrar a palavra num tempo de incredulidade, num tempo de dureza de coração. Então eu quero orar pela vida desses homens, não apenas aqui da nossa igreja, não apenas do nosso ciclo ministerial, mas aos demais pastores em todos os lugares que são movidos pelo Senhor para ministrar a palavra dele. Vamos orar então? Vou orar agradecendo a Deus pela vida de cada um desses homens. Deus bendito, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Pai, e é por causa da sua misericórdia que todos os dias o Senhor tem sustentado homens santos para ministrar a tua palavra. Em um tempo de incredulidade e de dureza de coração, o Senhor tem chamado homens fiéis para serem bênção em seu tempo. Pedimos que o Senhor nos mantenha firmes, fortes, fiéis à tua palavra, fiéis ao Senhor, fiéis na ministração de cada parte da tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, pela vida de cada pastor, de cada servo do Senhor, por esse Brasil e mundo que o Senhor tem chamado, tem levantado para pregar a tua palavra. Eu sou grato a ti por esse culto, louvamos o Senhor hoje à noite, Pai, pela sua graça, pelo seu infinito amor, ó Deus, e agora vamos ouvir a sua palavra. A minha oração é que o teu Espírito, Pai, possa abrir o nosso entendimento para que a tua palavra, Pai, possa chegar, ó Pai, em nosso coração, e assim possamos ter o entendimento claro, operacional, prático da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada irmão, de cada pessoa que vai ouvir essa pregação hoje à noite. Que seu amor, Pai, possa alcançar corações endurecidos e transformá-los em corações submissos. Em nome de Jesus é que eu oro, agora e sempre. Amém. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8, a gente vai até o versículo 26 hoje à noite. A gente vai falar sobre incredulidade, a gente vai falar como nessa caminhada de Jesus, nós que estamos estudando o livro de Marcos, nós estamos vendo a caminhada de Jesus com os discípulos, onde o Senhor está indo para a cruz, e nesse período ministerial, Jesus tem se apresentado, tem apresentado os seus milagres, o seu caráter ministerial, a sua autoridade ministerial e também a sua divindade. Então, nessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando esse passeio pelo livro de Marcos e você tem a oportunidade de conhecer mais sobre a pessoa do Senhor.
O livro de Marcos ele é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 10, 52. Você vai ter uma temática que vai unificar tudo que vai acontecer do capítulo 1 até o capítulo 10, 52. Ele tem a temática do serviço do servo. Jesus está ali curando, ministrando a palavra, recrutando os seus discípulos e caminhando com eles em várias cidades, ministrando, servindo pessoas na sua caminhada ministerial. Do 11 até o 16, nós vamos ter o sacrifício do servo. É a parte final do livro de Marcos, onde Jesus vai caminhar agora de maneira mais clara para a cruz. Então, vai ser o seu sacrifício, ele vai caminhar dessa forma. Tá? Então, é interessante que hoje nós estamos encerrando a primeira metade desse tema, o serviço do servo. Essa primeira metade, ela compreende o capítulo 1 e vai até exatamente o capítulo 8, de 1 a 26, que é o trecho que nós vamos estar hoje à noite. Então, essa é a primeira metade dessa parte do serviço do servo. Então, é muito importante você estar compreendendo aonde que você está na caminhada com o Senhor aqui, lendo Marcos. Tá? Então, para que você não se perca, para que você não deixe de enxergar para onde Jesus está indo, é muito importante você compreender essa organização do ministério de Jesus. Então a gente encerra hoje a primeira parte dessa temática do serviço do servo, né? Que vai exatamente ao capítulo 8, de 1 a 26. Então Jesus fecha essa primeira parte. Nós vamos compartilhar 3 passagens muito importantes aqui para a gente compreender a relevância desse tema e crescer um pouco em conhecer mais sobre como funciona essa questão da incredulidade no coração do discípulo, ou as várias faces da incredulidade que vão ser apresentadas nesse trecho do livro de Marcos. Tá? Eu quero convidar você a ler comigo os primeiros 10 versículos do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Jesus caminhando com os seus discípulos. Ele diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhe respondeu: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e o deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos cheios. Eram cerca de 4.000 homens. Então, Jesus os despediu. Vou deixar esse versículo 10 para outra parte daquilo que a gente vai falar. Então, aqui na nossa introdução, nós temos a multiplicação dos pães e peixes, a segunda multiplicação dos pães e peixes. E talvez é possível que você se questione, mas por que Jesus fez 2 multiplicações em um curto espaço de tempo? Qual é a relevância, qual é a importância disso para esse tempo, para esse momento, para a vida dos discípulos? É bom que você não perca de vista essa questão de que Jesus, à medida que ele vai caminhando no livro de Marcos, ele vai apresentando a sua pessoa como Deus, como Filho de Deus, como Filho do homem, como o servo de Deus. E à medida que ele vai fazendo os seus milagres, os seus sinais, ele vai demonstrando quem ele é. Tanto o seu caráter como a autoridade sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios. Então, lá quando Jesus fez a primeira multiplicação para 5.000,
ele fez aquilo para os judeus. Então os judeus, eles agora tinham um sinal muito claro de quem era aquele homem que estava ali. Aquele homem era Deus. Jesus é o Deus Filho encarnado. Então, esse sinal era importante para eles, não apenas para a multidão, mas sobretudo para os discípulos que acompanhavam Jesus nessa caminhada. Aqui, Jesus agora faz um milagre igual, porém, esse milagre que é feito aqui, ele é feito para os gentios. E agora, os gentios também conhecem esse Jesus, quem ele é. O Senhor se manifesta como Deus ali para aqueles incrédulos, para os gentios, para aquelas pessoas que não eram consideradas dignas do reino de Deus. Agora, esse é um aspecto interessante do ministério de Jesus, porque o Senhor, como Deus, na sua caminhada de vida e ministério, ele apresenta a graça, não apenas lá para os judeus, mas a graça salvadora também para os gentios. Ele se revela como Deus ali, na medida que ele faz os seus sinais miraculosos. Isso é relevante e extremamente importante, porque mostra a compaixão de Jesus. Mostra o seu amor, não apenas pela nação judaica, mas também por aqueles que não faziam parte daquela pátria. Foi por causa dessa graça que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, o que chama atenção é que quando Jesus, ele, diante daquele quadro, novamente fazendo um milagre, Jesus olha aquela situação, ele contempla a realidade que está diante dele, pessoas famintas, distantes da sua morada, não pode despedi-los em jejum porque eles podem morrer pelo meio do caminho. E novamente Jesus chama os discípulos para resolver a questão. O Senhor pergunta para eles lá, o Senhor apresenta para eles a situação. Agora, repare na pergunta dos discípulos. Lá, quando Jesus apresenta a questão, no versículo 4, mas os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Você está compreendendo já aqui na nossa introdução o tamanho da cegueira, ou talvez a cegueira seja uma palavra mais dura, mas como a visão dos discípulos estava turva. Jesus já havia multiplicado os pães e peixes, e agora ele está repetindo o sinal, o milagre. Ele chama os discípulos para viver a coisa, e eles ali simplesmente fazem uma pergunta para Jesus: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eu leio isso aqui, irmãos, não tem como não me lembrar do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Porque a dureza de coração lá, do povo, quando não tinha pão, é a mesma dureza aqui. Talvez pior, porque já tinham visto fazer lá atrás. Esse é o coração dos discípulos que estavam andando com o Senhor, vendo eles fazer a coisa e ainda questionando quem. A pergunta deles é, quando Jesus faz a multiplicação, a atitude de Jesus é uma resposta que eles não perceberam e não entenderam. Porque quando ele faz o milagre, novamente ele revela não apenas a sua autoridade, mas a sua divindade. Humanamente falando, ninguém conseguiria multiplicar pães. Humanamente falando, ninguém conseguiria multiplicar pães para 4.000 homens. A gravidade do problema só clareia a divindade do Senhor. Quando ele faz o milagre, ele é Deus agindo na vida do povo. O Senhor, que é gracioso e cheio de compaixão, age com graça e multiplica os pães e peixes. Os discípulos olharam para tudo aquilo. É dentro desse ambiente que nós estamos apresentando que algumas facetas da incredulidade vão ser apresentadas. Não apenas aqui com os discípulos, mas nos embates que Jesus ainda vai ter com os fariseus.
Então, a partir desse ponto, Jesus caminha agora com os discípulos, ele vai sair daqui, ele vai pegar o barco, eles vão para a região da Dalmanuta, de lá vão para Betsaida, e daqui, desse ponto para lá, o Senhor vai ter algumas situações aonde a incredulidade do coração do homem vai ficar exposta cada vez mais. Então, na nossa caminhada hoje, qual é o desafio para a gente? Aprenda a crer. Porque nós estamos numa caminhada com Jesus todo dia. Então, todo dia é um dia de aprender. É um dia de crescer em conhecer o Senhor. Então, nessa caminhada, nós temos o auxílio do Espírito da Palavra, para a gente não caminhar para um endurecimento do coração. Nós precisamos estar atentos. Quando a gente anda com o Senhor, a gente precisa estar atento. Quem Ele é, o que Ele está fazendo. Esse é o Jesus. Ele está caminhando com os discípulos. Jesus sai dali. Ele entra com os discípulos no barco. E o texto vai nos orientar para onde é que ele vai indo. Versículo 10 apresenta uma expressão que dá essa ideia de uma atitude imediata. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar para o outro lado. Essa é a primeira lição para a gente aprender. A incredulidade, ela vai ser demonstrada por um pedido desnecessário ou uma petição desnecessária. Nessa primeira parte, nesse primeiro versículo, quando Jesus chega, tem o embate com os fariseus, o texto diz que eles, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com o Senhor. É interessante que a palavra discussão, quando ela aparece aqui, ela tem o sentido de uma discussão hostil, que tinha um objetivo de ser desqualificadora, inútil. Então você perceba que o contexto em que Jesus é recepcionado quando ele chega naquela região, não é um contexto de dúvidas ou questionamentos filosóficos acerca da fé da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era simplesmente um contexto agressivo, hostil, os fariseus ali olhando para Jesus e o questionando, chamando ele para fazer um sinal do céu. Então, essa era uma discussão dura. Então, Jesus chega, ele ouve tudo aquilo e os fariseus, quando nesse contexto de hostilidade, quando eles pedem esse sinal, o texto diz que eles pedem um sinal do céu. Isso aqui é diferente. Porque, você perceber como é que é o detalhe da questão aqui. O sinal, ele era um indicativo da presença de Deus, né? Ou para julgar, né? Ou para agir através da pessoa por meio de graça. E eles estão aqui interrogando Jesus, questionando Jesus, pedindo um sinal para ele, um sinal do céu. E Jesus, ele até aquela altura já havia realizado vários sinais. E nessa discussão, quando os fariseus pedem esse sinal do céu, provavelmente na cabeça deles, quando eles olham para Jesus, eles tinham na cabeça deles aqui Moisés e Elias. Moisés e Elias, no Antigo Testamento, eles eram homens que eram reconhecidos perante a nação judaica como homens de Deus. Porque Elias havia orado e Deus havia mandado fogo do céu para matar ou aniquilar os profetas de Baal. Moisés, como o homem ali, talvez o maior nome no meio judaico, foi o que no deserto orou e Deus mandou pão do céu para alimentar o povo. Então, esse era mais ou menos o que estava na cabeça deles, possivelmente era o que estava na cabeça e no coração deles. Mas o objetivo
que os fariseus têm quando pedem um sinal do céu não é simplesmente porque eles acreditam que Jesus vai fazer. Irmãos, ele não acredita. Eles não acreditam que Jesus vai fazer. O sinal do céu era algo diferente. Agora, você está percebendo aqui um aspecto da incredulidade no coração do homem? Se a gente analisar esse contexto, o que está acontecendo ali? Os fariseus chegaram, armaram a banca examinadora e eles estão avaliando Jesus. Se ele é Deus, se ele não é, se ele é o Messias. Olha a dureza do coração do homem. A criatura fazendo uma avaliação de Deus. Se Deus é realmente Deus. Agora você percebe como a coisa é sutil. Porque, irmãos, muitas vezes, essa é uma expressão que chega no coração de muitos crentes. Porque muitos crentes, quando estão em tempos de desespero, eles provam Deus, tentam o Senhor. Senhor, se Tu és mesmo Deus e está comigo, faz isso, faz aquilo outro. E que é uma situação de o crente duvidar do poder do Senhor para fazer. Os fariseus estavam assim. Eles sentaram, armaram a banca deles lá e ficaram provando Jesus. Queriam provar. Irmãos, Jesus podia fazer qualquer coisa miraculosa, extraordinária ali. Eles não acreditariam que Jesus é Deus, porque o coração deles já estava corrompido pela incredulidade. O objetivo deles era desqualificar publicamente Jesus. E possivelmente levar Jesus a ser punido com pena de morte, como descrito em Deuteronômio capítulo 18, de 20 a 22, que o falso profeta seria apedrejado e morto. Então na cabeça deles era isso, vamos provar ele não vai fazer e a gente tem a oportunidade de matar ele aqui. Agora, olha a reação deles diante de Deus, diante do Senhor. Será que de fato os fariseus, eles tinham mesmo necessidade de fazer esse pedido? Será que eles não tinham até aqui informações suficientes para compreender que Jesus era Deus? É óbvio que sim. Se você olhar para trás, para todo o contexto do capítulo 1 até aqui, até o ponto da multiplicação feita para 4.000 homens, você tem muitos milagres e sinais que seriam essenciais para que uma pessoa pudesse compreender, no mínimo, que Jesus era um homem diferente de todos os outros homens na face da terra. O grande problema era a cegueira e a obstinação do coração deles. Isso era ruim, isso era mal. Então, tanto faz Jesus dar sinais ou não. Agora, como Jesus reage? O texto diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Você sabe o que é isso? Isso aqui foi a tristeza de Jesus, essa expressão, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Essa expressão significa que Jesus estava triste, com uma tristeza muito grande. Agora, o que pode provocar tristeza em Jesus naquela situação? O coração endurecido pela incredulidade. A incredulidade dos fariseus fez com que Jesus arrancasse do seu íntimo um gemido que expressava sua tristeza. Esse é o coração do crente também, irmãos. Nós temos que ter um coração igual ao de Jesus. Quando o crente se depara com uma situação de incredulidade de outra pessoa, ele não pode ter uma atitude diferente da do Senhor, senão uma atitude de tristeza. Tanto uma atitude de tristeza pela imaturidade de muitos crentes que ainda vivem vidas superficiais, e quando você se depara que já está há tanto tempo falando, ensinando, batendo na mesma tecla e a cidadã não aprende, e você olha, não deve ser um olhar com desmerecimento.
mas sim de tristeza, porque é possível que muito do que não está sendo feito por causa da imaturidade pode estar ligado diretamente à incredulidade. Isso é difícil, mas era o coração do povo aqui. O Senhor, triste por conta disso. Sinais pedido pelos fariseus era totalmente desnecessário. Por essa razão, por tudo aquilo que Jesus já havia feito, ele decide, não vou fazer sinal. Essa geração pede um sinal e eu não vou dar sinal algum. E o Senhor sai. E isso sai dali com tristeza. Existem algumas implicações para a gente pensar sobre essa questão. Pedir sinais para Deus, que hoje inclusive é algo muito difundido em algumas igrejas neopentecostais, que você deve pedir sinais para Deus e que as pessoas incentivam essa prática. Mas eu quero que você entenda que pedir sinais para Deus vai revelar muito mais sobre a sua incredulidade do que a sua fé. Pedir sinais para Deus é querer uma garantia que Ele vai cumprir a sua palavra. E isso é tentá-lo. Já imaginou o cidadão, o Senhor está falando para ele a coisa, mas ele só dá um sinal que é para mim poder entender, para mim, ter certeza que o Senhor vai fazer. Na Bíblia contém todos os sinais que você precisa crer para chegar ao arrependimento da incredulidade na sua vida, em qualquer área, em qualquer aspecto. É muito importante você entender que uma fé genuína, ela não vai pedir sinais. Ela se deleita na soberania de Deus e se submete à autoridade da sua palavra. Essa questão de pedir sinais, ela é reprovada por Deus. Quando você abre mão da palavra de Deus para buscar sinais, está agindo com insensatez e tentando a Deus. Imagine só o jovem que quer namorar para casar com uma moça, né? Ele, às vezes, se utiliza desse expediente, né? Ele está lá na casa dele, ele está lá orando, e ele diz, Senhor, eu vou para a igreja hoje, a primeira moça que olhar para mim e sorrir é o sinal que ela vai ser minha esposa. E aí ele vai nessa. Isso não é o critério. Alguns adultos, alguns irmãos mais maduros, querem pedir um sinal de Deus para saber se eles podem abrir aquela empresa, se eles podem comprar aquele terreno, se eles podem comprar aquele carro, se eles podem assumir aquele emprego, aquele concurso. Você não precisa de sinais. O que você precisa é avaliar os critérios que a palavra de Deus está dizendo para todas essas coisas. Seja os relacionamentos, seja a aquisição de coisas que o Senhor quer dar para você, seja a aquisição ou a entrada para assumir um concurso. O que você tem que entender é o que a Bíblia diz. Quando você se firma no que Jesus disse, no que está escrito nesse livro, você não vai ficar vendido com essa questão de pedir sinais. Irmãos, entenda, o sinal, ele é muitas vezes um indicativo, estou falando agora para nosso tempo, muito mais o diabo. Lembra quando Moisés estava lá na corte? Ele jogou o seu cajado no chão, virou uma cobra. Os feiticeiros foram lá e fizeram um igual. Então não é porque é parecido, parece que é a vontade de Deus, eu vou entrar. Se você faz isso, você vai pecar contra o Senhor. Então Jesus sai daqui, desse ambiente triste por tudo aquilo que havia sido feito, dito. Era totalmente desnecessário esse sinal. A segunda questão importante para nós pensarmos sobre a incredulidade é que a incredulidade, ela afeta o discernimento espiritual do discípulo. Repare no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si,
É que não temos pão? Jesus, percebendo-lhes, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? Tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais que de quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pão, de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Jesus sai daquele ambiente, triste por tudo aquilo que ele havia visto, por tudo aquilo que havia acontecido, e nessa sensação, ainda com essas sensações do coração, dentro do barco, Jesus vai fazer uma prevenção e uma repreensão para os discípulos. Jesus, ele previne os discípulos sobre o perigo que o falso ensino pode promover no coração do discípulo, no coração do servo de Deus. Jesus, quando chama os discípulos ali e fala para eles tomar cuidado do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, a palavra fermento ali tem a ideia, na verdade sempre quando a palavra fermento ela vai aparecer aqui no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, ela vai ter a ideia de algo que era mal, ruim, e é um símbolo do pecado. Então, quando Jesus está falando, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, o Senhor está falando para eles tomar cuidado com o falso ensino. Então, é importante destacar esses dois aspectos, porque quando Jesus destaca os fariseus e Herodes, para mim, Jesus está apresentando aqui os dois extremos da incredulidade, que para mim são os piores que existem e os mais danosos para a vida da igreja. Porque quando ele aponta para os fariseus, o que ele vai destacar? Se você for no capítulo 23 de Mateus, ou mesmo no capítulo 16, você vai perceber com detalhes, Jesus falando ali sobre o que era o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento ou o ensino dos fariseus, eles representavam uma falsa religião, que era marcada, que era caracterizada pela hipocrisia. Eu peguei aqui Mateus capítulo 23, 3. Por fazer adições à palavra de Deus, pela justiça própria, por ser honrado entre os homens e pelo formalismo religioso. Esse era o aspecto, era a roupagem do ensino dos fariseus e dos saduceus. O que eles gostavam? Eles gostavam de ser honrado pelas pessoas. Tudo que eles faziam tinha como esse objetivo ser honrado, visto pelas pessoas, que as pessoas os apontassem e dissessem: ali é um homem piedoso, é um homem de Deus. Esse era o coração deles. Jesus estava orientando os discípulos: cuidado com essas coisas. Pela hipocrisia. Inclusive, quando você lê Mateus 22, versículo 4 ali, Jesus vai dizer: na cadeira que se sentou Moisés, os fariseus se sentaram. E aí ele vai chamar a atenção para uma coisa que é interessante. Ele disse: ouçam e obedeçam tudo que os fariseus ensinam, porém não os imiteis em suas obras, porque dizem, mas não fazem. Isso é hipocrisia. E o Senhor destaca esse ponto aqui. Esse era o ensino dos fariseus. Isso era danoso. Era uma religião vã, vazia, falsa, e que inclusive é um perigo para o discípulo hoje em dia. Quando você está caminhando na sua vida de líder de célula, a sua caminhada como servo do reino de Deus, o cuidado que você tem que tomar é com a motivação com o que você está fazendo. Porque se você faz algo para o Senhor, no reino dele, com a motivação de ser visto pelos homens, ou com atitudes hipócritas, na frente das pessoas eu sou uma coisa, lá atrás eu sou outra. Pelo formalismo religioso, tem que ter toda aquela pompa religiosa.
Se o seu coração está assim, essa é uma faceta, esse é um aspecto da incredulidade que infelizmente é presente na vida de muitas igrejas. Por isso que você tem que tomar cuidado. Porque se você tem vivido assim, procurado como motivação o louvor e a adoração dos outros, se você tem vivido assim pela busca de ser honrado pelos homens, pelo formalismo de uma religião vazia, você pode estar cheio desse fermento farisaico. Mas tem esperança para você hoje à noite. Tá? O Senhor pode tirar isso do seu coração. Ele vai para um outro extremo. Ele vai falar de Herodes. Guardai-vos dos fermentos de Herodes. Herodes, quando a gente vai olhar a pregação que o pastor Dário fez sobre Herodes e aquele episódio que ele manda decapitar João Batista, ali vem sendo destacado algumas questões muito importantes para a gente avaliar sobre o que era o fermento de Herodes. Eu destaquei aqui algumas coisas. Herodes era caracterizado por admirar a pregação, mas sem conversão. Herodes, ele admirava João Batista, ele ouvia João Batista com boa mente, tinha João Batista como um homem santo, ele ia destacando vários pontos de João Batista, da sua pregação, era algo que deixava ele boquiaberto, ouvir aquela palavra, ouvir aqueles ensinos, e aquilo era muito interessante para o coração dele. Fazia todo sentido na cabeça dele. Porém, toda vez que ele tinha que ir para a prática, e ele percebia que ia perder algo, ele não vivia, não se entregava àquilo. Ele não devolveu a mulher do seu irmão. Ele continuou tendo essa vida ceticista. Ele ouvia, gostava do pregador, gostava da pregação, gostava do jeito que era falado, era admirado, mas aquilo só ficava aqui no intelecto, não descia para o coração, não promovia conversão. Esse é o pior tipo de incredulidade que pode existir. E nas igrejas está cheia de gente assim. Todo domingo está assistindo culto, ouvindo pregação. São pessoas que nunca largaram a vida mundana, mas eles já estão tão inseridos no contexto congregacional e já são saudados, abraçados pelos irmãos, já quase que tidos como crentes. Eles são, como eu ouvi na minha época de conversão, amigos do Evangelho. Isso é o coração. Isso é danoso, sabe por quê? Porque esse estilo de vida, tanto dos fariseus quanto de Herodes, contamina outros. Outros vão ouvir, outros vão viver, outros vão trazer para o coração. E o dano é absurdo para a vida dessas pessoas. Então você tem que tomar cuidado e fazer uma avaliação do seu coração. Hoje você está mais para quem? Para os discípulos? Para os fariseus? Para Herodes? Quem é você nessa caminhada com Jesus? Quem é você? É necessário que você saiba quem é você? Todas essas atitudes de Herodes, dos fariseus, elas tinham a aparência de piedade, mas elas negavam completamente o Senhor, o soberano, conforme está escrito em 2 Timóteo 3:5. Esse era o coração dos homens. Jesus repreende os discípulos. Jesus adverte eles contra o perigo desse ensino, e agora Jesus repreende os discípulos por uma outra questão. Dentro do barco, Jesus olha para eles e estão discutindo uma coisa que não tinha nada a ver. Os discípulos, irmãos, eles eram pessoas muito boas para guardar fatos, mas muito lenta para discernir o real significado deles. Os discípulos haviam saído daquele ambiente da multiplicação, no barco com Jesus. Jesus previne ele contra o mal do falso ensino que promove a incredulidade.
e eles estavam discutindo sobre pão. Peraí, será que é porque a gente só trouxe um pão? Essa palavra fermento não era uma palavra difícil deles entenderem o significado. Desde lá do Antigo Testamento, lá na Páscoa, lá em Êxodo 12, já era algo compreensível para o judeu. Mas olha a lentidão deles de compreender. E o Senhor repreende o discípulo que está caminhando com ele, que até essas alturas não entendeu quem ele é. Jesus vai fazer aqui algumas repreensões muito duras. São 9 perguntas. E a repreensão dele deixa para a gente, ou expressa para a gente o tom daquela explicação que ele deu lá atrás, em Marcos 4, da parábola do semeador. Ele diz: vocês estão vendo e não estão percebendo, estão ouvindo e não estão entendendo. Jesus faz essa repreensão lá atrás, indicando os incrédulos. Que ele faz essa repreensão aqui, repreendendo a incredulidade no coração deles, ou essa visão turva, escura ainda, de quem era o Senhor. Eles não haviam entendido, discutindo se é porque a gente não trouxe pão. Quando Jesus vai fazendo as confrontações, ele disse: vocês não lembram que lá atrás eu multipliquei pão para 5.000 e agora há pouco multipliquei pão para 4.000? Em outras palavras, será que ele não poderia multiplicar com um pão, alimentar 12? Aquele questionamento não tinha fundamento e nem necessidade. Até aquelas alturas eles ainda não haviam compreendido quem estava ali. E o Senhor termina suas repreensões exatamente chamando a atenção deles para isso. Ele vai dizer no 21, ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Quem estava no barco com eles? Jesus, o próprio Deus. Não era porque eles haviam esquecido o pão. Era simplesmente porque eles ainda não haviam compreendido quem estava com eles no barco. Irmãos, é uma constatação triste. Eu sei que talvez para você, que na sua caminhada com o Senhor, e percebendo algumas atitudes de incredulidade, às vezes você está numa situação que você não creu como você deveria crer, e Deus agiu como Ele sempre age, e a ação de Deus não apenas envergonhou você, mas escancarou a sua fragilidade e incredulidade naquele aspecto, naquele ponto. Talvez isso possa não apenas trazer tristeza, mas também desânimo para você. Eu quero que você entenda que ao constatar essas coisas, não foca só nisso. Por mais que os discípulos iam tendo essas avaliações, essas constatações, eles permaneciam andando com o Senhor. E à medida que você chega a essa conclusão, a esse entendimento, é hora de pedir perdão, é hora de reconhecer, é hora de amadurecer e avançar com o Senhor na caminhada. Há muita coisa para fazer. A essa altura aqui, ainda havia muita coisa para fazer, muita cidade para andar, muito evangelho para ser pregado. E você não poderia, como os discípulos também não poderiam, ficar simplesmente contemplando a incredulidade, a falta de conhecimento ou a lentidão. Eles precisavam avançar, porque quando você continua na caminhada, vai tratando o coração, o Senhor vai abrindo os seus olhos. É o que a gente vai ver já já. Então, por implicação, é muito importante você compreender. Infelizmente, os discípulos, mesmo aqui diante dessa situação, caminhando mais lá para frente, eles ainda não recuperam a compreensão clara de quem é o Senhor. Eles são repreendidos e ficam aqui pensativos. Tem algumas implicações para a gente pensar. Uma pessoa pode ser religiosa e ainda assim ser incrédula a ponto de rejeitar Jesus e suas obras. Admirar a pregação e os pregadores do Evangelho, sem um compromisso com a mensagem pregada, lhe classifica como incrédulo. A palavra de Deus só terá poder de mudança na vida de uma pessoa que de fato crê
vive, obedece essa palavra. Focar demais em suas necessidades, sem considerar o que a Bíblia diz, faz com que seu discernimento seja abalado pela incredulidade. Ouvir a palavra sem discernir a relevância ou a aplicação dela para a sua vida, lhe conduz a uma vida de incredulidade. Portanto, como discípulo, é muito importante você avaliar o seu coração acerca do que você tem ouvido, acerca do que você tem compreendido. Aquilo tem feito sentido para você? É importante porque quando você faz essa autoavaliação, você vai inclusive confrontar o que você tem de ensino na sua cabeça, para ver se bate com o que a palavra de fato diz. Porque Herodes era um admirador do Evangelho. Só admirar o Evangelho não produz conversão. Se a sua ou o seu descanso é continuar sendo um admirador do Evangelho, você segue perdido. E você precisa que Jesus abra seus olhos e converta seu coração. Se você está como os religiosos, sustentado em algumas tradições, porque você vem para a igreja todo domingo, porque agora não está indo, né? Mas porque você assiste culto todo dia, porque você entrega seu dízimo, por causa dessas coisas que você acha que é convertido, mas tem uma vida lá fora que não respeita a esposa, não respeita o marido, não se submete ao marido, não lidera a família. Você é alguém que tem um mau testemunho lá fora, mas quando você é confrontado no seu mau testemunho, o que vem na sua cabeça e no seu coração são as suas práticas religiosas. E sabe o que é pior? É que você compara a sua pobre vida e superficial vida cristã com a do outro. Eu estou ruim, mas eu não estou pior como fulano de tal. Eu não estou pior do que o Crislã. Eu não estou pior do que... né? Você vai caçando nomes aqui e se alegra, inclusive, com a imaturidade do outro. Então você tem que avaliar seu coração. Os ensinos que você tem seguido de fato são ensinos que estão ligados e coerentes com a palavra de Deus? Você tem sido apenas um contemplador do Evangelho? Ou você tem vindo para tomar compromisso com o Evangelho? É disso que você precisa. Se render a Jesus e deixar de ser um admirador para ser um praticante. Você tem que deixar e avaliar a sua vida cristã apenas como um religioso, mas entender que a sua ida para o céu depende do que Jesus fez na cruz e não do que você é capaz de fazer como crente. Em terceiro e último lugar, a incredulidade ela chegará ao fim quando Jesus abrir os seus olhos. Isso é relevante, como ele vai dizer. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele passou a ver claramente, e ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entrasse na aldeia. Esse é um milagre que Jesus faz, que é diferente dos demais milagres, embora não seja um milagre novo. Jesus já havia abrido os olhos aos cegos em outros trechos dos evangelhos. Mas, quando você compara todos esses milagres de abertura de olhos aos cegos, esse aqui tem um aspecto diferente. Ele é feito em duas etapas. Jesus vai abrindo os olhos ao cego de duas etapas, de duas vezes. Ele pega a saliva, põe nos olhos, passa a mão, pergunta para ele se ele está vendo. Ele diz que ainda está vendo meio que obscuro, meio que ofuscado. E aí ele usa a expressão: vejo os homens como árvores, trazendo essa ideia de uma visão ainda ofuscada, de uma visão que ainda não está nítido para ele quem é que está ali falando com ele.
Quem é que está fazendo um milagre na vida dele? Não ficou claro para ele. E Jesus vai lá e passa a mão, e aí ele consegue ver nitidamente, não apenas as coisas que estão ao seu redor, mas aquele que abriu seus olhos. Esse milagre ele é diferente. Mas o que é que esse milagre, de fato, ele está ensinando? Quando nós paramos para considerar um trecho da palavra de Deus lá de Lucas, capítulo 6, versículo 52, Jesus está no barco com os discípulos. Ele havia acalmado a tempestade. Quando ele está ali no barco, antes disso havia acontecido a multiplicação dos 5.000. No barco, os discípulos ficam angustiados, Jesus para a tempestade e eles ficam ali admirados. E quando eles olham para aquela situação, no 6,52 diz que eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães e por isso o seu coração ainda estava endurecido. Por causa da dureza de coração que vai seguindo, na segunda multiplicação dos pães e peixes, eles dizem exatamente que de onde alguém poderá fartá-los de pão nesse deserto. No versículo 4. E eles vão chegando aqui, Jesus repreende eles novamente no barco, porque eles não haviam ainda entendido o que tinha acontecido lá atrás. Eles estavam olhando para aquela situação e preocupados porque só tinham um pão. Chegam a Betsaida. Jesus faz o milagre. Ele recupera a vista daquele cego. E essa ação de Jesus de curar aquele cego é uma ilustração viva para os discípulos da restauração da visão deles. Aquilo era um exemplo para eles. Um cego, literalmente, que não conseguia ver Jesus, que se o Senhor não interferisse naquela situação e não abrisse os olhos, ele não enxergaria. Continuaria cego. Então, essa cura é uma ilustração, é um exemplo. Lá, mais na frente, no 8:29, Jesus vai perguntar para os discípulos, quando sai daqui, ele vai perguntar para os discípulos quem é que a multidão diz que ele é. E aí eles vão dando várias respostas, João Batista, um dos profetas. E Jesus pergunta assim para eles: mas e vocês? Quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está percebendo? Irmãos, se não houver uma interferência do Senhor, a nossa vida, para tirar essa cegueira da incredulidade, nós permaneceríamos cegos, permaneceríamos distante dele. Jesus mostra para os seus discípulos a necessidade que eles precisavam de ter a sua visão restaurada. E a coisa começa a acontecer. Lá na frente, eles já conseguiram identificar que ele é o Cristo. Então isso é esperançoso para você. É esperançoso para nós, quando na nossa caminhada, nós estamos meio que ainda com a visão turva acerca de quem é esse Senhor completamente. De repente você está assim. E lhe desanima o fato de que suas atitudes de incredulidade o levam ao chão, fazem tropeçar, e você continua nessa vida de superficialidade. Talvez no seu coração, a sua primeira atitude foi: agora eu estou entendendo que eu estou incrédulo e eu vou fazer isso. Se seu coração está assim, você ainda não conseguiu enxergar a coisa, não. Porque eu vou fazer isso, é religiosidade. Temos responsabilidade? Sim. Qual é? Percebeu a incredulidade no seu coração? Não é eu vou fazer. A questão é eu vou me submeter ao Senhor. Pai, misericórdia da minha vida. Eu reconheço
a minha incredulidade, meu pecado, meu erro. Senhor, eu não quero ser um religioso e depender de práticas religiosas para vencer a incredulidade. E me contentar com essas práticas como se elas de fato operassem efeito de mudança no meu coração. Eu me submeto ao Senhor para que o Senhor modele a minha vida, me mostre na palavra o que eu devo ser e fazer para a tua glória. Esse tem que ser o coração do discípulo. Jesus abriu os olhos do cego. Como é que está a sua visão de quem é Jesus? Na sua caminhada com Ele, você tem visto Jesus apenas como um profeta, como um curandeiro, como um homem muito sábio, como um Cristo histórico, que de fato existiu, mas que está apenas retido às páginas da palavra de Deus, que não é real e que muitas vezes não faz sentido para você, quando as tragédias, quando a dor ou o sofrimento lhe acometem. Se você está com o coração assim, você precisa clamar para que Jesus abra os seus olhos. Tá? E eu vou fazer uma aplicação aqui, porque o cego teve a ajuda lá de outros para chegar até o Senhor. Então, se você não tem ainda essa maturidade, procure seus discipuladores, seus líderes, seus pastores, para lhe ajudar a enxergar o que você precisa enxergar sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Se você que, ao assistir essa pregação, chegou à conclusão que você ainda não é convertido, não é uma pessoa que tem Jesus no coração, mas que é apenas um admirador do Evangelho, e que hoje à noite você entende que precisa dele como o Senhor da sua vida, eu quero orar por você. E quero orar pela sua vida. E dizer para você que há esperança para que a sua incredulidade seja transformada em uma vida de piedade e de crença na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por mais que alguém culpe a lógica, não cremos que por causa do pecado, não por causa do pecado que há em nós. Se Deus não operar um milagre, o esforço humano em crer será apenas religiosidade. Se você quer exercitar fé, comece reconhecendo os seus pecados aos pés do Senhor. E em sua oração, seja humilde para suplicar que Ele incline o seu coração para adorá-lo. Então, eu quero, de fato, concluir essa mensagem, chamando a sua atenção para a sua necessidade de acordar, de enxergar quem é o Senhor Jesus. Não contemple a dimensão apenas da sua incredulidade. Abra seus olhos para entender que Jesus é misericordioso e gracioso para salvar, para restaurar os incrédulos, os cegos espirituais. E se essa é a sua condição, eu quero orar por você hoje à noite. Se você que ainda não tem Cristo Jesus, ou você, irmão, que está nessa situação de incredulidade, nós vamos orar agora. E eu peço que aonde você está, você possa curvar-se diante do Senhor, ou simplesmente em reverência, baixar a sua cabeça e orar, ou fechar os seus olhos, mas faça uma oração nesse momento de entrega ao Senhor. Reconheça o seu nível de incredulidade, confesse Ele, busque Ele, e Ele vai entrar em seu coração e mudar a sua vida. Vamos orar. Senhor, é triste e muitas vezes desesperador quando contemplamos o nível da incredulidade do coração do homem. Essa incredulidade lá com os fariseus provocou uma tristeza no coração do Senhor. É estarrecedor para nós, como teus filhos, entender que em muitos momentos temos atitudes de incredulidade quando deveríamos crer no Senhor de todo o coração. Ó Pai, isso não é apenas triste, mas decepcionante para nós. Minha oração, Pai, é que nós não venhamos a contemplar apenas a dimensão da nossa fraqueza, mas que possamos nos apegar à graça e à misericórdia do Senhor, submeter a nossa vida à Tua palavra,
submeter as nossas vidas ao Senhor, que é poderoso para perdoar e restaurar a nossa vida. Assim, Deus, como o Senhor foi restaurando a visão dos discípulos, pouco a pouco, na caminhada deles contigo, eles foram conhecendo mais do Senhor. À medida que eles caminhavam contigo, eles foram conhecendo mais quem é o Senhor. Assim também, Pai, seja com a nossa vida. Que a cada dia nós possamos conhecer mais e mais quem é o Senhor. Sabemos, Deus, que lhe conheceremos na plenitude apenas no céu. Por causa da nossa natureza pecaminosa ainda, não temos como lhe conhecer plenamente na glorificação. Mas como diz o apóstolo Paulo, Pai, que nós o conheceremos, o veremos face a face, tal qual como o Senhor é. Essa é a nossa esperança na luta contra a incredulidade, Pai. Entender que o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso soberano, tem prazer em nos livrar de nossos pecados. Eu te peço, Deus, pelas vidas que ainda não lhe conhecem e que possivelmente nesse momento estão se rendendo ao Senhor, reconhecendo a incredulidade de seus corações. Que o Senhor Deus perdoe a incredulidade do coração deles e que o Senhor os faça discípulos com uma visão nítida de quem é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que veio a esse mundo em carne e sangue e que morreu à cruz, ressuscitou ao terceiro dia e que hoje vive à destra de Deus Pai. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, irmão, irmã, e que o Senhor abençoe você nessa semana, na sua caminhada com o Senhor. Nós teremos mais alguns avisos e aí você não possa perder de vista a sua semana junto com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.